Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, o seu compromisso comigo e com a sua saúde semanalmente. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios o Dr. Edgar Moura, médico homeopata. Boa noite, Dr. Edgar, seja bem-vindo ao Conecte Saúde. Muito obrigado, André. Boa noite a todos e um prazer estar aqui e poder participar do programa. Fico muito agradecido pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua disposição, de estar aqui conosco. Vamos engrandecer então a saúde de quem está nos assistindo nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre homeopatia. Então, primeiramente, para que nós apresentemos o Dr. Edgar Moura, médico homeopata, gostaria de informar aos nossos telespectadores a sua formação, e depois falar um pouquinho da homeopatia versus alopatia, que é a dúvida principal de todas as pessoas que estão nos assistindo. Ok. Eu sou formado pela curso de extensão da Universidade Federal de Viçosa e pós-graduado em homeopatia pela Uniaselv. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já. Você já pode fazer a sua pergunta para o Dr. Edgar ligando para 3551-7458 ou, se preferir, pelo e-mail que está no seu vídeo. Nós voltamos em 1 minuto. Você que é empregador, substituiu vários convênios pelo limite do cartão. Com isso, você ganha até 20 dias de capital de giro a juros zero. No dia 19, o patrão autoriza a liberação de um crédito no cartão do seu funcionário, que tem mais de 200 pontos de vendas para comprar sem despesa de boleta e nem mensalidade. O patrão tem até 20 dias para pagar a Sicredi a juros zero. O funcionário tem até 40 dias para ter a compra descontada no Olerite. Solicite o seu cartão Compre Fácil. Procure nossos atendentes ou envie e-mail para acicred@acicred.com.br. Cartão Compre Fácil, o sinal verde para suas compras. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Retornamos com o Conecte Saúde desta quinta-feira, conversando com o Dr. Edgar Moura, médico homeopata. Você vai ficar por dentro da homeopatia, saber será que só os seres humanos que podem ser tratados com a homeopatia? A homeopatia é melhor, não é, pior do que a alopatia? Os efeitos são rápidos, são mais lentos? Todas aquelas dúvidas que geralmente você e eu também temos com relação à homeopatia. Dr. Edgar, homeopatia, alopatia. Alopatia, esclarecendo, é vamos dizer assim, a medicina convencional, é isso? Certo, alopatia, isso. E a homeopatia? O que nós poderíamos fazer de consideração, as diferenças entre as duas formas de tratamento? Certo. Como nós estamos dizendo, a homeopatia ela é um tratamento de uma medicina alternativa, onde nós tratamos todos os seres humanos e animais e vegetais. A diferença entre a alopatia e a homeopatia é que a alopatia ela vai em busca do sintoma, ou seja, do sintoma da doença que a pessoa tem. E a homeopatia ela vai em busca da causa dessa doença, porque nós acreditamos, os homeopatas, que toda doença ela se inicia-se no mental. Vai para o mental e aloja-se no físico. Então a homeopatia vai em busca da causa, o porquê essa pessoa tem uma determinada doença. Enquanto, por exemplo, a alopatia, vamos dar um exemplo, a enxaqueca, ela trata a dor em si, a homeopatia ela busca as causas dessa dor. As causas o que está desencadeando essa dor. Isso. Então, como os seres humanos são diferentes, vivemos em locais diferentes, nos alimentamos de forma diferente, pensamos e agimos de formas diferentes, é em busca disso que a homeopatia vai. O porquê que essa enxaqueca tem persistido em determinada pessoa. Então, sempre nós vamos enxergar o indivíduo e não o sintoma da doença. Nós poderíamos chamar aí, nós trouxemos em algumas oportunidades o Dr. Maurício Barbin, terapeuta holístico. Tá. Então, a homeopatia ela também se enquadra dentro desta visão holística do indivíduo como um todo. Sim, sempre numa visão holística mesmo, O porquê,
o que pode estar causando essa enxaqueca? É o clima? É algum alimento em que a pessoa está atingindo o fígado e está provocando essa enxaqueca? Então, em busca disso é que a gente vai, uma conversa, uma anamnese, onde nós vamos buscar quais são as causas que estão provocando aquela enxaqueca. Perfeito. É uma forma bem mais natural de se tratar, de se tratar. intervir, né? Nós já temos aqui uma pergunta chegando, do Rafael. Ele faz duas perguntas, né? A primeira pergunta do Rafael, agradecemos a você, Rafael, pela pergunta. Florais de Bach. Então ele fala que eu utilizo florais de Bach com frequência e gostaria de saber qual a relação da homeopatia com os florais de Bach. Melhor definir o que são os florais, né, de forma rápida, e saber se existe alguma relação com a homeopatia. É a pergunta do Rafael. Certo. Rafael, boa noite. A diferença entre a homeopatia e os florais de Bach, a diferença é o seguinte: os florais eles são feitos, já como o próprio nome diz, somente de flores. E a homeopatia nós vamos tirar de 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Então, os florais nós não temos uma dinamização como tem na homeopatia. Então, essa é a diferença entre florais e homeopatia. Dinamização, só para a gente trocar em miúdo, seria, entre aspas, a potência do medicamento ou não? A potência do medicamento, exatamente. Sim. Aquilo que nós vemos no vídeo, né? CH, quer dizer que centesimal, Hahnemanniana, 5, 6, isso é que manda a energia do medicamento. Perfeito. A outra pergunta do Rafael, que se deram 2 perguntas, né? É exatamente sobre a rapidez de efeito do floral e da homeopatia em si, se são semelhantes. Rafael, há uma semelhança muito grande entre esses dois, vai atingir da mesma maneira, tanto a homeopatia como os florais. A única diferença é essa, como eu estava dizendo, né? Umas são feitas de flores e outras são feitas de 3 reinos. E a dinamização da homeopatia para o floral que são diferença, mas a atuação é a mesma, a eficácia é a mesma. A Tereza faz a seguinte pergunta, agradecemos a você, Tereza, pela sua pergunta. Eu acredito que tenha vindo só uma parte da pergunta, mas vamos lá. Ela faz a pergunta sobre... Não, está aqui. A Tereza pergunta para o doutor com relação a diagnóstico. O doutor disse a respeito da causa que é pesquisada pela homeopatia, de forma diferente da alopatia, como se faz o diagnóstico da doença. É semelhante? O diagnóstico, para quem está nos assistindo, é detectar a origem da doença. A origem do Imagino que seja o que a Tereza está perguntando, seria mais ou menos relacionado a se, quando o paciente chega, o que se investiga? É de forma diferente do alopata? Para poder chegar à conclusão do que vai se tratar, da forma de tratamento? Sim, Tereza, existe essa diferença sim. A primeira consulta em que você vai até o consultório de um homeopata, ela vai girar em torno de mais ou menos 1 hora. Por quê? Porque nós vamos investigar, né, como você vive, até mesmo até quando você nasceu. Então, isso são tudo informações para que nós, homeopatas, conseguimos determinar qual é o medicamento que vai ser mais utilizado para aquele tipo da sua doença. Bom, com relação a isso, o medicamento que é utilizado, eu me recordo, né, particularmente, a minha família também é bem adepta à homeopatia, até na odontologia também nós já utilizamos com frequência, cirurgias, tudo, com ótimos resultados. Com relação à medicação, existe ainda aquela ideia, por exemplo, de uma medicação de fundo? Existia, eu lembro disso, não sei se era unicista, como é que era, mas a gente tomava de forma quase constante uma medicação que se chamava medicação de fundo. Isso. E aí quando tinha algum outro problema, de repente entrava-se com uma outra medicação. Existe isso ainda? Isso é apenas uma das correntes? Como é que o doutor poderia falar? Existe a linha realmente do unicista, né, que, ou seja, somente um medicamento. Específico para aquela pessoa. Específico para aquela pessoa. Hoje essa nomenclatura mudou de medicamento de fundo, nós chamamos de simílimo, ou seja, qual é o medicamento que tem uma similitude com aquela pessoa. Então nós sempre determinamos, o André
é uma calcária carbônica. Por quê? Devido a essa anamnese, a identidade em que você tem com aquele medicamento. Então hoje nós chamamos de simílimo, similitude em que a pessoa tem com o medicamento. Ou seja, aquele medicamento é que vai trazer os grandes benefícios para a sua doença, para o seu problema. Perfeito. Nós temos uma pergunta que a produção está passando. A Cristina do Centro, ela quer saber se a síndrome do pânico pode ser tratada com homeopatia. Cristina. Sim. Cristina, a síndrome do pânico, como outras doenças, podem ser tratadas. A síndrome do pânico é uma doença emocional, né, que vem do emocional, ela não está alojada no físico da pessoa, e a homeopatia trata com muitos resultados positivos. Mesmo, né? Emocional mesmo, viu? Bacana. Com relação ao tratamento de seres humanos, animais e vegetais, ao que o doutor se referiu no início do nosso programa, vem inclusive refutar aquela ideia de que a homeopatia ela é um efeito placebo, traduzindo para o nosso telespectador um efeito apenas emocional, né? É psicológico o efeito. Sim. Então, se os animais e as plantas podem ser tratadas, eles não têm esse efeito psicológico. Exato. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é muito bem colocado isso, André, porque as pessoas realmente elas têm uma ideia assim, mas é um medicamento que ele é ou uma bolinha de açúcar, ou ele é um líquido, como é que aquilo pode ter um efeito, né? Então, realmente não é um efeito placebo, é um medicamento que é comprovado cientificamente que realmente se tem resultado, e como você disse, né, os animais, se eles são tratados, eles nem estão sabendo que estão sendo tratados. Uma planta em que eu vou colocar um medicamento homeopático, ela não tem essa ideia também. Então, os efeitos realmente são muito grandes para todos, né, vegetal ou animal e ser humano também. Com certeza, muito bacana. Nós temos aqui uma pergunta, o Ricardo, ele está colocando o seguinte: trato há alguns anos, eu e minha família, com homeopatia. Eu gostaria que o doutor falasse a respeito do possível choque, uma pergunta delicada, choque de interesses entre os laboratórios de alopatia e a homeopatia, que no meu modo de ver é mais barata. Então, o Ricardo faz essa colocação, colocando em saia justa aí, doutor. Ricardo, hein? Existe Ricardo, essa possibilidade aí de interesses tal, ou não? Olha, a indústria farmacêutica, Ricardo, é a segunda indústria mundial, onde realmente existe um interesse até monetário em tudo isso daí. É um assunto muito polêmico, onde muitas vezes a homeopatia não é tão difundida por conta desses laboratórios. E por ser realmente um medicamento muito mais barato do que os alopatas. E com resultado até muito melhor até do que a alopatia. Não estou aqui levantando nenhuma bandeira contra a alopatia, muito pelo contrário. Perfeito. Nós todos precisamos, né, André? Você, todos nós, toda a população. Mas, assim, a homeopatia é muito acessível à população. Mas realmente esses interesses acabam prejudicando um pouco a difusão, ou seja, a homeopatia no mercado. Temos algumas perguntas chegando, agradecemos a você, telespectador, que está prestigiando não só Conecte Saúde, como também o Dr. Edgar Moura, médico homeopata. Enquanto nós recebemos algumas questões, eu gostaria de perguntar sobre, do ponto de vista ecológico. Existem benefícios da homeopatia com relação à alopatia, do ponto de vista talvez de onde se extrai essas medicações, de conservação? O que o doutor poderia falar? Sim. É uma pergunta muito coerente também, pelo fato de que os metais pesados de hoje, onde é colocado no café um inseticida, alguma coisa que vai tratar esse café, vai para o solo. Okay. E esses metais pesados, mesmo que a água sendo muito tratada, acaba vindo alguma coisa e o ser humano acaba ingerindo isso daí. Então a homeopatia não tem isso. Por quê? Porque como é um produto natural, não tem química nenhuma, o que vai para o solo, o benefício que traz para a planta, para o animal, é muito grande. Então a gente acaba consumindo um produto final de muita qualidade, pelo fato de ser extraído só de animal, vegetal e mineral. Perfeito. Nós temos aqui umas 3 ou 4 questões chegando, né? Com relação, inclusive, nós já deixamos aqui no ar antes de nós fazermos um break.
com relação à eficiência ou eficácia, seria, né, da homeopatia em doenças mais graves, como problemas cardiopáticos e tal. Temos umas perguntas interessantes chegando. Eu gostaria de fazer um breve intervalo e pedir que você ligue, faça a sua pergunta, 3551-7458, ou se preferir no e-mail que está no seu vídeo. Nós retornamos em 1 minuto com o Dr. Edgar Moura, médico homeopata. Você que é empregador, substitua vários convênios pelo limite do cartão. aí, Com isso, você ganha até 20 dias de capital de giro a juros zero. No dia 19, o patrão autoriza a liberação de um crédito no cartão do seu funcionário, que tem mais de 200 pontos de vendas para comprar sem despesa de boleta e nem mensalidade. O patrão tem até 20 dias para pagar a Sicredi a juros zero. O funcionário tem até 40 dias para ter a compra descontada no Olerite. Solicite o seu cartão Compre Fácil. Procure nossos atendentes ou envie e-mail para acicred@acicred.com.br. Cartão Compre Fácil. O sinal verde para suas compras. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde e esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Retornamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde desta quinta-feira, conversando com o Dr. Edgar Moura, médico homeopata. Aproveite, tire sua dúvida, faça a sua pergunta. O Dr. Edgar está aqui para respondê-la. Dr. Edgar, nós temos aqui uma pergunta da Carolina. Como nós havíamos mencionado, ela coloca o seguinte: se a homeopatia ela é utilizada também para tratamento de doenças mais graves, como por exemplo as cardiopatias, ou apenas doenças de fundo emocional? Carolina, não, como nós havíamos dito, as doenças elas iniciam-se no mental, passam pelo emocional e alojam-se no físico. Então o que acontece? A homeopatia tem essa facilidade de que, mesmo que ela esteja alojada já no físico, ele vai atuar no emocional e no seu mental também. Então a homeopatia abrange todos os casos, emocional ou geralmente quando já está no próprio físico. Viu? Trata todos. E eu acredito que tenha um papel fundamental também na prevenção, né, de muitas... Sim. A partir do momento que existe um comprometimento emocional, uma ansiedade, as doenças vão surgindo, né? Mesmo porque, né, André, a cultura brasileira, nós vamos em busca de uma ajuda, de um médico, de alguma terapia, somente no momento em que a coisa está feia. A coisa já está feia. Ou seja, a doença já está instalada. Então, nós teríamos que ter uma cultura assim, de prevenção. Exatamente. Né? Nos prevenir daquilo que pode acontecer. Então, como um exemplo, nós temos medicamentos como uma prevenção de uma dengue. Então, uma prevenção de uma gripe. Né? Então, mas as pessoas, a cultura, né? Ela só vai em busca da nossa cultura, ela só vai em busca da ajuda quando já está instalado. O que dificulta tanto o tratamento, né? O que dificulta muito. A gente sente também na odontologia a mesma coisa. Se procura quando a coisa está feia, realmente. Exato. Nós temos aqui uma colocação a respeito da matéria-prima que é utilizada na fabricação dos medicamentos homeopáticos. Nós falamos já um pouquinho sobre isso. O que nós poderíamos colocar? Vamos colocar como exemplo, André, como nós já havíamos dito, né? Animal, vegetal e mineral. Perfeito. Então vamos supor que nós temos um agricultor dentro da agropecuária nós podemos fazer um medicamento da própria praga. Então vamos supor a cigarra no café. Então nós vamos até o local, vamos colher o material, ou seja, colher a cigarra, fazer um medicamento para que esse agricultor aplique na agricultura. Então, nós podemos também, além de extrair de animais, vegetais e minerais, a gente faz um medicamento da própria doença, um carrapato no animal, onde nós vamos tratar, vai beneficiar muito o gado, aquela pessoa que aplica, não está aplicando nenhum veneno, não está aplicando nada. Então, são os benefícios em que a homeopatia traz. Né? Então, para todos, é um todo, né? Para o animal, para a pessoa que está aplicando. Então, isso é importantíssimo. Seria similar, o análogo aí, essa colocação sua de se fazer a medicação
de acordo com a própria origem, o próprio causador, a um soro, por exemplo? Há um soro, Soro, exatamente. por exemplo, antiofídico para picada de cobra. Para picada de cobra, exatamente. É utilizado o próprio veneno. Existe isso? Como é que seria? Existe. Nós temos vários medicamentos feitos da próprio veneno de cobras. Vamos dar um exemplo aqui para as mulheres que estão no período de fogachos por conta da menopausa. Perfeito. Um dos principais medicamentos é um medicamento que é feito de um veneno de uma cobra. Porque são as sensações de que se ela for picada por aquela cobra, calores, né, circulação. Então são medicamentos que são extraídos dos venenos e que trazem uns benefícios enormes para uma mulher que está no período de menopausa. Perfeito. Nós temos aqui a Regina Márcia, ela coloca o seguinte: gostaria que o doutor falasse um pouquinho a respeito da diferença dos medicamentos para diferentes tosses. Tosse seca, tosse alérgica, peito cheio, existem diferenças nessas medicações? Existe, Regina. Existe sim. Como você disse, nós podemos ter uma tosse que é provocada por algum tipo de alergia. Então nós temos um composto, que nós chamamos de composto, de vários itens alérgicos que podem estar provocando esse tipo de tosse. Temos uma tosse carregada, um peito cheio, com secreção, é um outro tipo de medicamento. Então nós vamos fazer uma anamnese, né, dessa pessoa e ver qual o medicamento que vai se adequar mais àquele tipo de tosse. Então realmente são medicamentos diferentes mesmo para cada tipo de tosse. Eu acredito até que na própria anamnese, no próprio diagnóstico, na consulta inicial, deva se diferenciar muito isso, né? Sim. A causa varia, uma tosse alérgica ela é diferente. Isso, né? Totalmente diferente. Uma tosse de uma asma, de uma bronquite, onde tem uma obstrução nasal. Então nós vamos trabalhar tudo isso, viu, Regina? Trabalha um todo mesmo. Viu? Interessante. Outra curiosidade, a gente ouve muito a pessoa falar, olha, eu vou tomar homeopatia, eu aceito tomar, porque se não faz bem, mal não faz. Isso não é bem assim, né? Não é. Porque se existe um efeito medicamentoso, não é uma coisa inerte. Se ele tende a curar, tomar alguma coisa sem necessidade ou de forma equivocada pode trazer algum malefício, né? Pode. O que é mais aparente para a gente, né, nesse caso? A homeopatia, ela trata de dentro para fora, o que a alopatia não faz. Né? Vamos dizer que a alopatia ela inibe, porque a pessoa tem um sintoma, ela vai inibir o problema. E a homeopatia, se você toma um medicamento até errôneo, ou seja, toma um medicamento que não é para você, ele pode ter uma exoneração muito forte. Como a nossa pele é um maior órgão exonerador, então isso pode aflorar coceiras, feridas. Então, isso mas a homeopatia não faz efeito? Faz sim, né? Então, como ela está tratando de dentro para fora, pode ter exonerações. E geralmente são nas extremidades, cabeça, braços e pernas. O Maurício faz a seguinte pergunta: se o tratamento homeopático pode ser realizado em conjunto com a alopatia ou uma vez tomando o medicamento homeopático, a alopatia atrapalha? Maurício. Maurício, muitas pessoas, por já estarem tomando há muito tempo medicamentos alopáticos, inicia-se um tratamento com homeopatia em paralelo, ou seja, a homeopatia não vai tirar o efeito da alopatia e nem vice-versa. Então nós podemos entrar em paralelo com os dois, porque é um medicamento que muitas vezes você pode estar tomando há muito tempo, e aos poucos, por doses homeopáticas, nós vamos tirando os medicamentos alopáticos. Que é uma gíria que se tem, né? Doses homeopáticas. Doses homeopáticas, exatamente. É uma gíria, né? Então nós podemos fazer isso, viu, Maurício? E não tem nenhum problema você entrar em paralelo com um e com o outro. Tá? A gente sempre trabalha, nenhum tira efeito de ninguém. Perfeito. Gostaria de mandar um grande abraço para alguns telespectadores, para Simone e para Solange, que estão nos assistindo, e também para o pessoal de Guaranésia, que sempre é fiel ao Conect Saúde. Café, pasta de dente, a gente sempre ouve falar isso, colocar o medicamento na mão, os glóbulos, até onde isso é verdade, né? O café, a pasta de dente, pegar o medicamento na mão, até onde isso neutraliza o efeito ou apenas mito? Não é mito não, viu, André? O café realmente, por conta da cafeína, nós sempre falamos assim, olha, meia hora antes do café preto, né, por conta da cafeína, ou meia hora depois.
E realmente a pasta de dente também, tudo que é mentol, vamos dizer, a cânfora, um gelol que você vai passar, um Vic Vaporub, ele realmente tira o efeito do medicamento. Temporariamente, mas ele tira o efeito. E os glóbulos, quando você vai, a pessoa vai optar por tomar via glóbulos, o contato manual é só por conta você pode estragar todo o medicamento. Se você pegar na mão e voltar para dentro do vidro, você pode contaminar o vidro todo. Então essas precauções em que a pessoa devem ser tomadas, né? Então, se a pessoa opta por glóbulos, coloca na tampa, depois você pode colocar na mão quando você vai colocar na boca. Mas realmente tem isso pelo fato de você contaminar o vidro todo. Então não é mito não. Viu? Nós temos aqui um testemunho da Alessandra Rodrigues de Carvalho, sua paciente, mas antes nós temos ali uma colocação da Adriana, da Vila Tenente. Ela coloca o seguinte, que tem 2 filhos e ambos têm pedras nos rins. Se existe algum tratamento, algum auxílio através da homeopatia. Adriana, da Vila Tenente. Adriana, existe sim. Nós temos medicamentos na homeopatia que nós chamamos assim, olha, medicamentos que é uma morfina dentro da homeopatia. Né? Aonde nós vamos trabalhar toda essa via urinária para que caso a pessoa vai expelir, ou seja, o seu filho vai expelir essa pedra, ele não tenha muitas dores. Né? Então são vários medicamentos, são 3, 4 principais medicamentos, Regina, que Adriana, né? Adriana, que vai trazer esses benefícios para o seu filho e se caso ele expelir de uma forma muito tranquila. São aplicações que a gente desconhecia. Realmente existe um leque, né? Existe. O e-mail da Alessandra Carvalho, ela diz o seguinte: boa noite, doutor André, sou paciente do Dr. Edgar e a homeopatia tem sido absolutamente importante na minha vida. Apresentei um quadro grave de dores, para a qual fiz inúmeros exames complexos, não obtive diagnóstico, pois outros especialistas não conseguiam explicar o que estava ocorrendo. Fiz até uma ultrassonografia dos vasos, né, para verificar se não apresentava problemas de circulação. Com homeopatia, nunca mais senti dores e passei a ter uma disposição muito boa para as atividades diárias. Obrigado, abraço, parabéns pelo programa. Alessandra Carvalho é química, né, mestrando em meio ambiente, recursos hídricos da Unifei. Muito obrigado, Alessandra, pela sua participação, pelo seu testemunho. Realmente é importante a gente ter participações como a sua, não só para dar credibilidade, né, à homeopatia, mas também ao programa Conecte Saúde. Doutor Edgar, Alessandra participando conosco. Alessandra, boa noite. Fico muito feliz pela sua declaração aí, né, por seu testemunho, e é realmente isso, né? As pessoas que se tratam com homeopatia, elas podem ver os benefícios que a homeopatia traz. E o que aconteceu com a Alessandra como nós vamos em busca do equilíbrio da energia vital da pessoa, e os medicamentos homeopáticos fazem isso, André. Então, ele traz o seu equilíbrio aonde traz benefícios, ou seja, todas as doenças elas vão entrar no equilíbrio, onde ele vai ter um resultado final fantástico. Fantástico. Nós temos aqui algumas questões, mas nosso tempo está se esgotando. Tá. Gostaria que o doutor colocasse um pouquinho para a gente sobre como que a homeopatia é aplicada, se é quando a doença já está instalada na prevenção. Sei que nós já falamos um pouquinho. E também sobre aquela crença popular de que o efeito demora na homeopatia, né, que a alopatia é mais rápida. Eu gostaria que o doutor fizesse colocação. Certo. O tratamento homeopático, como nós já havíamos dito aqui no programa, ele não é realmente só no momento em que a doença se instalou. Né? Nós temos que ter várias prevenções da gripe, que nós já havíamos dito, da dengue, como nós estamos aqui com um foco muito grande da doença. Então, as pessoas têm que procurar, têm que se tratar antes que tudo aconteça. Por quê? Porque antes que a doença se instalou, é muito mais fácil para a gente tratar, a pessoa se curar daquilo que está tendo, né? Então, realmente não é só no momento em que a doença já está instalada. Muito pelo contrário, temos que procurar, temos que ter essa cultura de uma prevenção. E com relação à demora? A demora, isso... Nós somos imediatistas, né? Queremos que se cure logo. Eu quero que minha dor passe rápido, né? Então, muitas vezes as pessoas estão há 10 anos tomando um medicamento alopático e foi em busca da homeopatia.
Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, olha, em 6 meses nós vamos tratar você desse problema. Então, muitas vezes as pessoas se assustam, nossa, mas 6 meses? Poxa, mas ela já está há 10 anos tomando o medicamento, né? Então, 6 meses é um período muito curto para que aquilo se traga um bom benefício. Vale a pena, com certeza. Com né? certeza. Nós temos uma pergunta aqui, delicadinha, né? Do Francisco. Ele pergunta se a homeopatia já está incluída na grade da Unimed. Não se tem convênios hoje para homeopatia? Ainda não. Francisco. Eu não estou trabalhando, Francisco, ainda não estou trabalhando com a Unimed, mas no futuro aí eu vou estar trabalhando, vamos entrar e que seja um benefício para todo mundo, para toda a população de Guaxupé e toda a região, né? Com certeza, muito importante. Eu gostaria que o doutor, utilizando a sua câmera 2, fizesse considerações finais para que a gente se despedisse. Ok. André, eu agradeço muito o convite por estar aqui participando. Foi a primeira vez que eu estive aqui. Será um prazer, se for convidado novamente, estarei aqui com o maior prazer. Agradeço e peço para a população, né, que pense um pouco melhor sobre a homeopatia. Estou lá no meu consultório todos os dias, de segunda a sexta, trabalho o dia inteiro, todos os períodos. E quero mandar em especial hoje, André, se você me permite, fique à vontade. Um beijo para minha tia Romilda, que está fazendo hoje 64 anos. Tia, me aguarde que daqui a pouco eu estou aí, guarde um pedaço do meu bolo. Um feliz aniversário, tia, e obrigado para todos os telespectadores. Parabéns, dona Romilda, por esse dia. Parabéns pelo Dr. Edgar, que está aqui conosco. Competência e facilidade de expressão fantástica. Obrigado. Parabéns, Opa, muito obrigado. Seja obrigado. bem-vindo ao Conect Saúde e tenho certeza que teremos novas oportunidades Ok. para esclarecer a população ainda mais sobre a homeopatia. Será um prazer. Muito obrigado. Agradecemos a você. Temos uma pergunta de última hora. Pedro, da Vila Coragem. Homeopatia, questões das doenças intestinais. Rapidamente, para não deixar o nosso querido Pedro... Ok. Pedro, sim, nós chamamos de uma constipação, né? Ou seja, o intestino preso, e a homeopatia trabalha isso muito bem. Nós vamos fazer uma anamnese e ver quais são os motivos pelos quais isso está acontecendo. Então, a homeopatia também vai tratar isso daí. Perfeito. Muito obrigado. Agradecemos a você, Pedro, por essa pergunta. Quase deixamos você sem resposta. Muito obrigado a você que esteve conosco. Lembrando que este programa tem as reprises, né? Sábado às 15h30 e terça-feira às 18 horas. Aguardo por você.